O que significa ser um homem de verdade? Se a gente volta aos antigos filmes de faroeste, nós temos a popularização do cowboy como um homem chucro, alguém sem emoções, alguém bruto. Nós temos até livros cristãos como Jesus and John Wayne, que tentam estabelecer algum tipo de correlação entre a cultura dos atores e do machão do mundo do cowboy, como o John Wayne, e o cristianismo se tornou muito popular nos Estados Unidos. Não é de hoje que a ideia de um homem como alguém que não expressa os seus sentimentos é interpretado socialmente como algo intrínseco à própria masculinidade. A verdade é que reprimir sentimentos não é algo que te deixa necessariamente mais másculo. Às vezes isso pode ser até psicologicamente pouco saudável. Às vezes é covardia que te faz não se expor naquilo que você às vezes precisa de ajuda. A Bíblia diz que a gente confessa os nossos pecados, e confessar pecados é expor também nossos sentimentos terríveis para alguém. Agora, isso também não pode ser confundido com se deixar levar por tudo que se sente. Os sentimentos precisam ser sentidos e expressos de forma bíblica, sem cair em uma cultura machista, nem mesmo em um tipo de cultura de vitimização do homem. E é difícil falar sobre isso sem lembrar de Ataque dos Cães. É um filme de faroeste que discute sobre identidade, sobre medos, sobre homossexualidade e sobre a busca de um propósito para além de si mesmo. Dos Cães fala sobre Phil Burbank, um vaqueiro que administra uma fazenda e lidera vários outros vaqueiros. Truculento, rude e grosso, ele encarna a figura estereotipada, tão conhecida e passível de várias críticas. Seu irmão, George Burbank, é um homem mais empático. Ele se casa com a viúva Rose, que possui um filho afeminado, Peter. Como é de esperar, Phil não dá descanso para Peter. Phil humilha, desdenha e faz gracejos sempre que tem oportunidade, sendo reforçado por aqueles que estão à sua volta. O clima de quase terror psicológico imposto por Phil deixa o ambiente pesado e não há como não sentir desconforto por Peter. Quando Rose e Peter se mudam para a casa de Phil e George, os ataques aumentam e o clima de "estou de olho em vocês" é constante. Isso reforça a imagem de Phil como aquele que é respeitado por sua forma de lidar com as coisas. Ele é o tipo de pessoa desagradável que pouco se importa de tomar banho quando convidados de seu irmão aparecem na casa. Ele é o tipo de cara que castra bois sem luvas. Durante 2 longos atos, o filme vai estabelecendo e construindo o personagem de Phil e de Peter como opostos. Por um lado, esperamos para ver o que Phil fará com Peter, e por outro, ficamos com a pulga atrás da orelha se Phil, na verdade, não é um homossexual reprimido que no fim se engajaria num romance com Peter. A primeira suspeita se confirma quando vemos Phil usar um lenço que pertenceu ao seu mentor, o lendário vaqueiro Bronco Henry, para fazer carícias em si mesmo. Além disso, Peter, em suas andanças pelas terras da fazenda, encontra revistas de homens exibindo seus corpos. A partir de então, imaginamos como as coisas irão se desenrolar. A trama que estava se arrastando passa a dar galopes. A sutileza simbolicamente manifesta o enrustimento de Phil. Nada é explícito, mas está lá para quem souber observar, assim como Phil mostra colinas para Peter e lhe pergunta: "O que você vê?" "Um cachorro latindo", é a resposta. Phil se surpreende por Peter ter percebido esse cão que lhe fora mostrado por Bronco Henry. Como vai ficando claro nas entrelinhas, Bronco Henry foi o iniciador sexual de Phil, assim como parece que ele se aproxima de Peter depois de ter descoberto seu segredo para iniciá-lo. Mesmo com toda aquela aparência de machão, Phil era homossexual e escondia isso por causa do ambiente que vivia. A crítica de Jane tem validade, pois não são somente comportamentos externos que encerram a sexualidade. A sexualidade também faz parte da nossa identidade. Por isso, é importante que as pessoas entendam quem são e assim entendam a própria sexualidade. Um adúltero pode mascarar seu pecado tratando bem a mulher e a família. Um sonegador pode mascarar seu pecado dando ofertas e fazendo caridade. Da mesma forma, um homossexual pode esconder seu pecado dos estereótipos de sexualidade masculina. O filme nos conduz para o clímax do que parece ser o momento de iniciação de Peter. Depois que Rose dá o couro de Phil para os índios, Peter se aproxima de Phil e diz que Phil poderia pegar o seu, pois Peter queria ser como Phil. Por causa disso, é que começamos a entender o porquê de Peter ter se submetido ao que Phil fazia, inclusive cavalgando por cantos perigosos e treinando a curtição de couro e animais mortos. A encenação desse momento, novamente, diz muito, mostrando bem pouco. A tensão sexual cresce, mas ainda assim Jane não mostra nada. E quando tece uma corda, um dos símbolos do vaqueiro, justamente com o lenço, a câmera foca nos movimentos de Phil e possuem uma conotação sexual. Peter se aproxima de Phil e a cena corta para os cavalos. No dia seguinte, vemos que Phil está doente e procura por Peter. Phil acaba morrendo por contaminação por antrax, que é transmitido por materiais de couro animal contaminados. Descobrimos que tudo isso foi um plano de Peter para matar Phil, para que a casa possa ser gerida por George juntamente com sua mãe. Peter esconde a corda tecida anteriormente debaixo da cama, manuseando-a com uma luva. Novamente, não há nada explícito, mas entendemos o que houve. O couro que Peter tirou do bezerro morto foi
proposital para infectar Phil e matá-lo. Isso também evoca a conversa que Peter e Phil tiveram anteriormente, quando Phil diz: O Bronco Henry me falou uma coisa. Um homem é feito da paciência que ele tem com seus problemas. E Peter responde: O meu pai falou... obstáculos. Que você tinha que tentar passar por cima. Bom, com certeza você tem obstáculos. Isso é um fato, Pete. O obstáculo, que parecia estar nas entrelinhas, era o da homossexualidade. Peter precisa remover esse obstáculo. Porém, o que Peter estava falando era que o obstáculo que precisaria ser removido era o próprio Phil. E Phil não viu isso. A ironia do filme é que Peter, que foi estereotipado como fraco, foi aquele que foi corajoso para matar o forte. Claro que o filme não quer dizer que todo homofóbico é homossexual enrustido, mas é preciso ter cuidado com os estereótipos. Estereótipos são como as colinas que Phil mostrou a Peter. Enquanto a maioria das pessoas só vê as colinas, aquilo que é claro, óbvio, há coisas que só são percebidas pelos que se detêm a observar os detalhes. Reduzir as pessoas à sua sexualidade, ou então reduzir a própria sexualidade ao que é externo, é uma armadilha, pois na discussão sobre identidade de gênero, bastaria alguém adotar determinadas práticas para se identificar com o gênero que estabeleceu para si ou que percebeu em si. Assim, a sexualidade é antes algo que não é meramente performático, como vai tratar Judith Butler em seu livro Problemas de Gênero. Ao negar o Criador, o ser humano nega o ser do qual ele é feito à imagem e semelhança. Consequentemente, ele se torna imagem do que estabelece para si. E ao fazer imagem do que quiser, sua sexualidade é afetada e forjada segundo seus desejos. Ele forja estereótipos de masculinidade e feminilidade para tentar se encontrar como ser. Na busca por sua identidade, o ser humano não encontrará respostas dentro de si, nem na contemplação do mundo, mas na pessoa de Cristo Jesus. É Ele quem define quem somos, é Ele quem define nossa identidade e sexualidade.